Olá, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos estudar sobre o selo de Deus dentro do contexto do grande conflito e especificamente baseado no livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada apresenta um paralelo desde Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, em São Mateus, nós encontramos ali a descrição de dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Esses dois caminhos aparecem em toda a Bíblia, como eu disse, de Gênesis até o Apocalipse. Lá em Gênesis encontramos os dois caminhos sob a figura de linguagem de Abel e Caim, e também Deus e o diabo, luz e trevas. E ainda esse paralelo, ele vem, e nós podemos citar aí trigo e joio, podemos falar, por exemplo, céu e inferno, salvação e perdição, podemos falar ovelhas e bodes, podemos ver no Apocalipse o cordeiro e o dragão, podemos ver a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17, podemos citar aí Babilônia de um lado e Jerusalém da outra, podemos ainda colocar o selo de Deus e o selo da besta e assim por diante, sempre mostrando dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. O caminho da vida e o caminho da morte. Sempre dois, nunca três. Ok? É preciso saber que a verdade que foi lançada por terra, Deus usaria a igreja verdadeira para restaurar a verdade. E hoje, o selo de Deus, que é o nosso estudo, é uma das verdades que foi lançada por terra, jogada por terra. E agora você perceberá que nesse estudo, a verdade, será restaurada. Apocalipse capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Veja, o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui. Observe aqui, 4 anjos nos 4 cantos da terra. Primeira coisa, a terra não é quadrada para ter 4 cantos. E nem retangular para ter 4 cantos. Esses 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A terra é redonda, mesmo sendo redonda, ela tem os 4 pontos cardeais. Então, Deus coloca os seus anjos ao redor da terra, isto é, a sua proteção, o seu cuidado. E diz a Bíblia que esses anjos estão segurando os ventos, isto é, os anjos, o poder de Deus, está protegendo a humanidade contra as astutas ciladas de Satanás. Ventos em profecia quer dizer guerras, destruições, conflitos, problemas. Então, os anjos segurando os ventos significa que Deus está protegendo a humanidade de uma guerra termonuclear. É lógico que se Deus deixasse o diabo fazer tudo o que ele quer fazer, ele com certeza destruiria tudo. Então, Deus coloca a sua proteção a fim de que nós possamos ainda ter oportunidades de entender a sua palavra, tomar decisões e seguir a Jesus. Por isso, os anjos segurando os ventos, as potências maléficas e malignas deste mundo. E diz a Bíblia que enquanto os 4 anjos seguram os ventos, aparece um 5º anjo. Antes de falar desse 5º anjo, é bom destacar um ponto fundamental. Por que você acha que Deus iria segurar os 4 ventos? Por que você acha que Deus iria proteger a humanidade? Qual a razão? Você acha que nós somos tão bonzinhos, tão santinhos, tão perfeitos? Nós somos assim demais. O ser humano é tão santo que Deus olha para nós e diz: puxa, tadinhos, eles são tão bonzinhos, eles não fumam, não bebem, não mentem, não praticam pecados nenhum. Então, eles são tão bonzinhos que eu vou protegê-los. Seria isso? Claro que não. Você já fez muitas coisas erradas? Você já cometeu muitos pecados? Quantos pecados você já praticou até hoje na sua vida? E por aí você tem uma ideia de que você não é uma pessoa
é santinha, eu também não. Nenhum ser humano é perfeito. Todos nós somos pecadores, terrivelmente pecadores. Então, se eu sou pecador, se você é pecador, se nós somos maus, pergunto, por que Deus iria proteger a humanidade? Por que Deus protegeu você até hoje? Por que você está vivo ainda? Olha, eu já capotei o meu carro e já caí dentro do rio. Eu, a minha esposa e a nossa filha. Na época tínhamos uma filha, hoje temos 2 filhas. Então eu pergunto, por que Deus me protegeu? Caímos no rio com os 4 pneus do carro para cima e o capu e todos nós de cabeça para baixo. E por que eu não morri? Por que eu estou aqui? Porque Deus tem um propósito para mim. Você também já passou pelo vale da sombra da morte, não já passou? Talvez um acidente, uma cirurgia, uma enfermidade, algum outro tipo de problema que quase você foi e não foi. E você está aí. E talvez você esteja me assistindo no hospital, quem sabe num leito de dor, num momento difícil, dramático da sua vida. E por que você não morreu? Porque Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito na sua vida. E qual é o plano? Qual é o propósito? Agora você vai entender a razão do 5º anjo. Me acompanha. O 5º anjo, veja, os 4 anjos estavam segurando os ventos, lembra? E aí aparece um 5º anjo. Esse 5º anjo tem uma mensagem. E a mensagem do 5º anjo é uma mensagem especial para você. Uma mensagem especial para você. Entendeu? Para você. Então você vai me acompanhar agora nesta reflexão, nesta mensagem. O 5º anjo aparece aqui no versículo 3, dizendo... Aliás, no versículo 2, diz que ele trazia o selo do Deus vivo. E no versículo 3 diz que ele clamou, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A mensagem que Deus tem para você, e por isso você ainda está vivo, e para mim também, e por isso eu não morri naquele dia, e Deus tem me preservado até agora, é porque há uma mensagem. Deus quer selar você com o selo do Deus vivo. Aleluia por isso. Ele quer colocar na sua fronte, na sua testa, o selo de Deus. Atenção, o selo do Deus vivo. Sabe, no interior, aqueles fazendeiros que têm o seu gado, eles costumam marcar os seus animais. Eles usam um termo assim, bem rústico. Eles falam ferrar o animal, porque usam um ferro quente para marcar os animais. Por exemplo, se os animais fossem meus, se eu fosse o fazendeiro, os meus animais seriam marcados com a sigla LG, que é Luiz Gonçalves, ok? E os seus animais seriam marcados com as iniciais do seu nome. Por que o fazendeiro marca os seus animais? Para que se esses animais se misturarem com os animais do vizinho, ele tem condições de saber quais são os seus e quais são os do vizinho. De acordo com a Bíblia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, quem é filho de Deus? Quais são os filhos de Deus? Quem é o povo de Deus de verdade? O povo de Deus tem uma marca, tem um selo, tem um sinal. Aliás, essas 3 palavras significam a mesma coisa. Marca, sinal ou selo. Por esta razão, você está vivo ainda, porque Deus precisa selar você. Eu pergunto, você gostaria de receber o selo de Deus? Se você gostaria, levante a mão direita. Isso, por favor, levante a mão direita. E repita comigo. Diga, eu gostaria de receber o selo de Deus. Parabéns. Amém. Esta é a tua decisão, esta também é a minha decisão. E agora vem a pergunta automática. Qual é o selo de Deus? Onde podemos encontrar este selo? Já que sabemos a importância dele. Qual é e onde podemos encontrar? Quer saber? Então, abra sua Bíblia em Isaías 8,16 e me acompanhe na leitura que faremos agora. Veja, Isaías, capítulo 8, versículo 16. Já abriu a sua Bíblia? Vamos abrir juntos a Bíblia. Me acompanhe aqui, Isaías 8,16. A pergunta, não se esqueça, onde encontramos o selo de Deus? Essa é a pergunta. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve aqui exatamente assim. Está aqui, ó, 8,16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Viu? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Pronto. O selo de Deus está na lei.
Na lei, lembra do estudo sobre a lei e o conflito? Pois é justamente nos 10 mandamentos que nós encontramos o selo de Deus. Mas qual é a descrição ou a definição de um selo? De acordo com a Bíblia, um selo tem que ter o nome, o cargo e o território que o dono do selo domina. Se você observar o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12, verá que os reis do passado usavam um anel grosso. Eles mandavam escrever uma carta e depois traziam a carta e com aquele anel ele carimbava a carta, ele selava a carta. Naquele selo, através do anel, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Assim, um selo, para ser selo, tem que ter essas 3 características. E aí perguntamos, qual dos 10 mandamentos tem essas 3 características? É simples, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20 e analisar os 10 mandamentos. E aí veremos qual deles é o selo de Deus, qual deles preenche as características de um selo. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. E vamos ver agora mandamento por mandamento de forma bem dinâmica para que você descubra isso rapidinho. Qual dos 10 mandamentos é o selo de Deus? Primeiro mandamento, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento deve ser guardado, obedecido, mas não é o selo de Deus, pois não tem o nome, não tem o cargo e não tem o território de Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura